início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pelo excelentíssimo vereador Wilson Pedro Liu, aprovada por todos os vereadores com a finalidade de homenagear os 30 anos da ITEPA Faculdades. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial. Senhor Márcio Tassi, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Representando o Executivo, secretário da Habitação, João Campos. Também representando o Executivo, o secretário de Educação, Edmilson Brandão. O reitor da UPF, José Carlos Carles de Souza. Convidamos os líderes de bancada para que conduzam o arcebispo da Arquidiocese, Dom Antônio Carlos Altieri. Registramos a presença dos seguintes vereadores: Alberi Grando, Alex Necker, Aristeu Dalalana, Cláudia Furlaneto, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelicioli, Hernani Leimer, Gleison Consalter, Isamar Oliveira, João Pedro Nunes, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante, Paulo Pontual, Paulo Necle, Pedro Danelli, Renato Tiecker, Rui Lorenzato, Sidney Ávila e Wilson Liu. Queremos registrar a presença das seguintes autoridades: Padre Alcides Guareschi, Dom Ercílio Simon, arcebispo emérito, Dom Manuel, bispo da Diocese de Chapecó, Dom Antônio Rossi Keller, bispo de Frederico Westphalen, Dom Urbano Algaier, bispo emérito. Agradecemos a presença das demais autoridades que há pouco chegaram e por essa razão não foram citadas no protocolo. Registramos o recebimento das seguintes correspondências parabenizando a Câmara Municipal pela realização desta sessão solene, ressaltando o trabalho desenvolvido pela ITEPA Faculdades. Da vice-reitora de graduação da UPF, Neuza Maria Rocha. Da Cooperativa Agrícola Coasa. Do diretor da FATEL PUC-RS, Padre Leandro Miguel Chiarello. Da conselheira das Irmãs de Notre Dame, em Roma, Irmã Maria Alcídia Guareschi. Do reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Padre Jaldemir Vitório. Do teólogo João Batista Libânio.
da Arquidiocese de Passo Fundo, da coordenação da área pastoral de Passo Fundo, do professor da UPF Ângelo Vitório Senzi, de Marilza Biolchi, de Michele Silva de Souza, da irmã Irma Cipriani, de Zenilde Dalpra Úrio, da ex-aluna ITEPA Mirte Santina Panhussati, do professor da PUC-RS Frei Luiz Carlos Suzin, de Dom Hélio Adelar Hubert, da direção, acadêmicos e funcionários da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, do diretor do Instituto Missioneiro de Teologia, o padre Léo Zeno Konzen, do acadêmico de Teologia Daniel Rodrigo Feltes, do diretor executivo do Instituto Santo Tomás de Aquino, padre Manuel Godoy, da irmã Genecida Almagro, da Congregação das Irmãs Franciscanas, missionárias de Maria Auxiliadora, de Elizabeth Maria Fosqueira, do Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais, do padre Johann Königs, professor emérito da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, do coordenador de jornalismo da TV Pampa, Álvaro Damini, e do ex-acadêmico, professor e coordenador do curso de Teologia da ITEPA, padre Ivanir Antônio Rampon. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Márcio Tassi. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam nesse ato, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Salve, salve.
persegues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sobressante, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do excelentíssimo vereador Padre Wilson, que tem como objetivo prestar homenagem à ITEPA Faculdades pelos seus 30 anos. Com a palavra, o vereador Padre Wilson, proponente da homenagem. Presidente Márcio Tassi, demais vereadores, vereadora Cláudia, toda a comunidade que se faz presente nesta noite, prestigiando ITEPA Faculdades, prestigiando também esta casa, quem nos acompanha pela TV Câmara. Saúdo o arcebispo Dom Antônio Altieri, arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo e responsável, primeiro, pela ITEPA Faculdades. Gostaria de, nesta noite, salientar que esta proposição é de autoria do vereador João Pedro Nunes, que aqui está, do vereador Rui Lorenzato e da nossa pessoa, por uma razão muito simples, pela história que cada um tem ligado à militância nos grupos juvenis. Quero registrar também uma presença que estaria aqui, o pastor João Maria, que Dom Altieri conhece, mas ele deu alta ontem, fez uma cirurgia, então não pode estar presente. Saúdo as demais autoridades que aqui se fazem presente, o bispo da Diocese de Frederico, nosso bispo emérito, Dom Urbano, Dom Ercílio. Saúdo de modo especialíssimo o Padre Alcides, reitor da UPF, na época em que o Instituto foi criado, e teve papel fundamental nesse processo, porque nós vivíamos a passagem da Diocese das mãos de hoje finado Dom Cláudio, que passava para Dom Urbano, os comandos dessa Diocese, e nesse interstício o Padre Alcides teve papel fundamental. E permitam-me que eu diga com muita emoção, saudar também aquele que intelectualmente é o meu mestre, nunca escondi isso de ninguém, Padre Libenincá, que aqui está presente e faz parte da história viva deste instituto, e nele saúdo os demais professores. O reitor da universidade, uma especial deferência, porque a UPF teve papel fundamental nesta instituição, e nós já vimos em outros momentos como a universidade tem papel destacado aqui. E na criação do Instituto, a UPF teve papel fundamental, e houve sempre uma troca. Depois houve um período em que equipes de pesquisa, está aí a professora Eliara, que não me deixa mentir, e que se instalaram no Instituto de Teologia até criar as condições, depois volta. O Instituto funcionou durante alguns anos nas salas, nas dependências da UPF. Então, esse reconhecimento muito claro. Dom Manuel, da Diocese de Chapecó, que se juntou posteriormente ao Instituto. Então, quando a gente nomeia pessoas, a gente esquece pessoas, mas nosso objetivo é só fazer esses destaques e trazer presente esta realidade. Prestar essa homenagem ao Instituto de Teologia é prestar homenagem à história. E contra a história, ninguém pode. Mesmo com a força. Muitos já tentaram, politicamente, economicamente, socialmente, religiosamente, se opor à história. Mas, inexoravelmente,
todos foram derrotados, porque ao final de tudo, a história sempre é a vencedora. Então, destacar esses 30 anos de história do Instituto de Teologia, que é um marco para o norte do Rio Grande do Sul, é destacar esta certeza, que nada e ninguém pode interromper essa história. A nossa vida, ela é feita de palavras que vão se costurando, e essas palavras buscam veicular sentidos, e aos sentidos vão se juntando as pessoas que significam estes sentidos. O Instituto de Teologia, hoje ITEPA Faculdades, ele nasceu num período em que a nível mundial sopravam as mudanças captadas pelo Concílio Vaticano II, a nível eclesial, que captava também a erupção a nível social e a nível político, mundialmente falando, e os bispos e cardeais reunidos, 62 a 65, eu nasci no meio desse período, eles foram sensíveis a essas mudanças e passaram a olhar com outro olhar para a realidade, dizendo que as alegrias e as tristezas, as dores, os sofrimentos, as angústias daquele povo, daquele momento, de hora em diante seriam também as alegrias, as tristezas e as angústias da igreja. E o concílio foi ecumênico. E, portanto, o Instituto de Teologia, hoje ITEPA Faculdades, nasceu com este olhar ecumênico, tendo em seu quadro de professores o saudoso pastor, todos nós lembramos, biblista, os ex-alunos me ajudem a dizer o nome dele. Vamos lá, recordar como era o nome? Milton Schwantes, grande pastor, de muito ensinamento, meu professor. E o Instituto foi se caracterizando por este olhar ecumênico e também por este olhar interreligioso, dialogando hoje com instituições cristãs e instituições não cristãs, mas que apontam para o transcendente, respeitando a originalidade, a particularidade de cada uma. O norte do Rio Grande do Sul, ele era apenas, teologicamente falando, consumidor daquilo que se produzia no centro do estado do Rio Grande do Sul e no centro do país. Com esta iniciativa de um grupo de padres, primeiro, os que acompanhavam os meninos que buscavam a formação teológica para o sacerdócio e que moravam na grande Porto Alegre, estudavam na PUC, eles vendo que os meninos tinham que estar mais próximos de sua realidade, tinham que ter uma resposta mais engajada e mais inserida na sua realidade, começaram a conversar, reuniram outros padres, e aí surgiu a ideia de se fundar um novo instituto, um centro que pudesse no norte do Rio Grande do Sul passar a produzir conhecimento. Nós tínhamos aqui a UPF, que já era uma grande realidade, e outras faculdades já surgindo, com produção de conhecimento nas áreas das ciências exatas, nas ciências sociais, as ciências pedagógicas, que a UPF aqui teve um papel importante, e depois, quando o ITEPA surgiu, teve papel importantíssimo, onde essas duas instituições dialogaram para construir a ciência pedagógica e, consequentemente, metodológica, a partir desta iniciativa de 1981, se tomou a decisão que se criaria aquilo que hoje é o ITEPA Faculdades, a ITEPA Faculdades, e nós passamos a ter no norte do Rio Grande do Sul um centro de produção teológica. Nós deixamos de ser meramente consumidores do que se pensa na Europa, do que se produz na Europa, do que se produz no centro do país, do que se produz no centro, na capital do Rio Grande do Sul. E nós passamos a produzir teologia. Isso é ousado. Se pronunciar palavras já é ousado, pronunciar a ciência de Deus aqui, localmente, inseridos no contexto local, isto é um desafio para gigantes, isso era um desafio para corajosos e para corajosas.
A criação do Instituto de Teologia teve a participação decisiva, desde o seu início, de 4 dioceses: a Diocese de Frederico Westphalen, a Diocese de Erechim, a Diocese de Vacaria e a Diocese de Passo Fundo. E algumas congregações que tinham aqui raiz profunda e que percebiam que suas religiosas e seus religiosos precisavam também sorver desta fonte que estava nascendo, uma fonte produtora de teologia, com matiz bíblico, engajado, inserido, transformador da realidade que aí estava. O Instituto não se propunha apenas a apresentar um Deus, mas se propunha a refletir um Deus que tivesse algo a dizer para esta realidade. Para o homem, para a mulher, para o pobre, para o excluído, para o sobrante de nossa sociedade e para aquele pobre mais miserável dos miseráveis, que é aquele que só tem dinheiro. Esta é a raiz, e se eu estou equivocado, me corrijam. Deste centro surgiram muitos e muitos religiosos e religiosas. Surgiram muitos dos padres que estão atuando hoje nas dioceses. E esta raiz, esta árvore foi crescendo. Não sem problemas, não sem conflitos, não sem dificuldades, mas que vem do contexto de mudança que nós vivemos, que vem do contexto social, que vem do contexto político, que vem do contexto religioso, e ecoam. E que talvez, se não tivéssemos o Instituto de Teologia, aqui eles passariam ao largo. Passariam ao largo. Então eu quero sinalizar muito forte isto nesta noite. O orgulho de termos o Instituto de Teologia no norte do Rio Grande do Sul não é uma mera disputa de beleza ou uma mera vaidade. Ele é um compromisso histórico. Ele é um compromisso humanizador. Ele é um compromisso pedagógico. Ele é um compromisso metodológico. Mas também ele é um compromisso, poderíamos usar um palavrão, soteriológico, que aponta para o transcendente, que vai mostrando que as ações humanas são importantes, são significativas, são necessárias, mas que elas não conseguem abraçar e abracar toda a realidade do contexto em que se desenvolve a vida humana. Nós precisamos de algo mais, nós precisamos do transcendente, nós precisamos do totalmente outro. O Instituto, ele possui vários cursos, mas com certeza o carro-chefe é o curso regular de teologia, que se propõe a formar os futuros padres, futuras religiosas, futuros religiosos, e também aberto a pessoas que do mundo ecumênico queiram também buscar sua formação teológica, bíblica. Por que não? O Instituto possui também vários cursos de extensão, de formação de catequistas, de agentes de comunidades inseridos, defensores da vida, amantes de Deus, e fazendo o amor de Deus chegar lá, no mais humilde, no mais simples. Então, Dom Altieri, hoje à noite, a sua pessoa recebe nos seus ombros, nos seus braços, essa carga toda de 30 anos. Esta carga de comprometimento, essa carga de compromisso e de buscarmos cada vez mais aprofundar e melhorar esse processo dinâmico, metodológico, pedagógico, profundamente teológico, profundamente bíblico. A palavra, pastor Sidney, vereador Sidney, ela nos orienta. Ela nos liberta, diz o evangelista João, porque ela nos aponta a verdade, e a verdade não está no din-din, a verdade também não está no poder,
A verdade está no totalmente outro. No totalmente outro. Que para quem é cristão, tem um nome, Jesus de Nazaré. Para quem não é cristão, é o absoluto, é para onde se voltam nossas atenções para fugirmos de nossos egoísmos. E finalizo, presidente, destacando ainda que o Instituto, no curso de Teologia de Férias, ele já formou mais de 1000 estudantes nesta trajetória, que estão no Brasil inteiro, que estão fora do Brasil, atuando também no Mercosul, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela. Nós tivemos alunos no Instituto dos Estados Unidos. A irmã Melanie, alguns lembram, hoje já em memória. Nós não temos nenhum estado brasileiro onde nós não tenhamos hoje algum aluno, alguma aluna que passou pelo Instituto atuando e fazendo a diferença. E só para concluir mesmo, presidente, o padre Leandro Melo, que é um colega nosso, ele foi fazer especialização na PUC, e o professor que foi trabalhar a metodologia, ele disse, olha, fez uma introdução e disse, olha, o nosso livro vai ser esse aqui. E ele soltou uma gargalhada. E o professor perguntou, mas por que você está rindo? Porque isso é produção nossa, esse livro é nosso, é da ITEPA Faculdades. Então, creio, presidente, que por tudo isso que a gente colocou aqui, e pelo número de manifestações que a Carla, nossa mestre de cerimônia, leu, e são só algumas, pela presença de cada pessoa, que é uma presença muito, muito qualificada, e é uma presença comprometida, a qual nós reiteradamente agradecemos, se faz jus à homenagem que esta casa presta à ITEPA Faculdades. Muito obrigado. Para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao mestre de cerimonial que proceda à leitura do teor da placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo. Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo confere a presente placa de honra ao mérito à ITEPA Faculdades pelos seus 30 anos, conforme requerimento 9 de 2013, de autoria do excelentíssimo vereador Wilson Liu, aprovado em sessão plenária por unanimidade. Passo Fundo, 19 de agosto de 2013, vereador Márcio Tassi, presidente. Convido ao vereador proponente, vereador Padre Wilson, que faça a entrega da placa de honra ao mérito ao arcebispo Dom Antônio Carlos Altieri. Para abrilhantar a nossa sessão solene, vamos acompanhar agora a apresentação de uma poesia do acadêmico Anderson Santos. ITEPA Faculdades, celebrando a sua história, guarda viva na lembrança a memória do passado, de tantas lutas e andanças, de sonhos e esperanças, passo a passo no caminho,
no seguimento a Jesus Cristo. Itepa, refazendo a sua caminhada, não te canses na jornada de construir um reino de justiça, amor e esperança, onde a cidadania não ceda lugar para a cobiça, mas favoreça a construção de um mundo novo, mais irmão. Itepa, resgatando o seu espírito de um saber teológico sempre vivo, encarnado na realidade, presente na sociedade, como sinal de esperança para o povo que não cansa de lutar e esperar. Itepa, vivendo o seu presente, renovando a sua opção e lutando pela transformação do continente latino-americano, te inspiras no exemplo de homens e mulheres que deram a sua vida pelo povo e gestas a esperança de um mundo novo. Itepa, reafirmando a sua opção de aprender a conhecer e a pensar a fé por meio do estudo e da pesquisa, da espiritualidade e da pastoral, tendo por base o método participativo, a fim de manter vivo o sonho e o ideal, a mística e a utopia. Itepa, lançando para o futuro um olhar profundo e sereno. Não te esqueças dos pequenos sacramentos de Jesus, o Nazareno. Com esperança no porvir, não deixa a profecia cair e nem o desejo de construir o reino de Deus já aqui. Itepa, cantando e celebrando 30 anos da semente que brotou, cresceu e sobreviveu sob a luz da fé. Seus ramos atingem nossas dioceses e formam padres e agentes conscientes de sua missão entre todas as gentes. Itepa, já foste Itepa e passaste a Itepa faculdades, mas o Espírito continua o mesmo, sendo esperança às comunidades. Seja espaço sempre do rigor da academia e fortaleça, sobretudo, o projeto de vida, o reino, a utopia. Itepa faculdades, embalada no berço da esperança, ainda és criança e tens muito o que aprender. Vislumbra os sinais dos tempos, desperta para um novo tempo e não te esqueças em nenhum momento que todo dia é dia de aprender e conhecer para fazer o reino de Deus acontecer. Dando continuidade ao momento cultural, convidamos para que faça a sua apresentação o grupo de acadêmicos. Ao ler a história encontramos o Deus que é libertador. É assim que somos e sonhamos, com fé, luta e amor. No olhar sereno e profundo, a missão é construir o reino, seguir Jesus o Nazareno, nos pobres, humildes e pequenos. Um jeito de estudar, pensar e decidir. Somos berço de esperança. Um jeito de estudar, pensar e decidir. Somos berço de esperança. Oh, Itepa, ser firme, não esqueças tua história. Caminha
esqueças tua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Muitas dores e trevas enfrentamos, até mesmo daqueles que são teus. Neste chão latino-americano há uma fonte pura pra beber. Nossos passos trilhem como o povo que sonha por um novo dia. Na ternura o coração sustente o projeto da justiça, utopia. No jeito de estudar, pensar e decidir, somos berço de esperança. No jeito de estudar, pensar e decidir, somos berço de esperança. Oh, Itepa, sê firme, não esqueças tua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, sê firme, não esqueças tua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Convido agora para fazer uso da palavra o arcebispo Dom Antônio Carlos Altieri. Excelentíssimo senhor Márcio Tassi, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores desse município, excelentíssimo e reverendíssimo padre Wilson, proponente dessa nossa homenagem, e nele todos os senhores vereadores, excelentíssimos e tão presentes, que nos honra muito, completa quase aqui a turma que aprovou unanimemente. Também quero cumprimentar o digníssimo, excelentíssimo secretário de Educação, Edmilson Brandão. Tivemos a honra de, em Roma, termos a mesma universidade, né? Tivemos em períodos diferentes, mas na mesma fonte. Excelentíssimo, reverendíssimo Dom Antônio Carlos Keller, bispo de Frederico Westphalen, hoje representando a nossa província eclesiástica. Muito obrigado pela presença. Dom Manuel, excelentíssimo Dom Manuel João Francisco, bispo de Chapecó, e padre reverendo José André da Costa, diretor do Instituto Superior de Filosofia Berthier e FIB, né? O magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo, José Carlos de Souza. E como ainda não completou um ano que me encontro aqui, eu peço licença para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, àqueles que por acaso eu tenho esquecido de nomear e que já foram nomeados aqui, tão numerosos, né? Religiosas, superioras, aqueles que nos acompanharam de longe, eu quero mesmo os professores aqui presentes, outras personalidades, e, sobretudo, os queridos alunos, que são a razão de ser do ITEPA, né? Que estão aqui em número significativo de seminaristas, de religiosos, religiosas, leigos, e que também se alegram conosco, tornando verdade esse sentimento, que não é só de alguns, mas que irradiaram para todos nós. Caríssimos, então, presentes, cidadãos passofundenses, irmãos em Cristo, senhoras e senhores, nosso cotidiano vem constantemente marcado por aspectos novos, que nos apresentam desafios e compromissos. Como humilde membro da congregação salesiana, obra profética de São João Bosco em relação à juventude, ele foi cognominado por João Paulo II, pai e mestre da juventude. Eu não poderia imaginar que hoje estaria à frente desta jovem e promissora arquidiocese de Passo Fundo, assumindo como arcebispo, indicado por sua santidade, o Papa Bento XVI, hoje o nosso querido e exemplar Papa Emérito.
Há pouco menos de um ano aportei nesta bela região do Planalto Médio Gaúcho com a missão de suceder ao arcebispo Dom Pedro Hercílio Simon, o qual, ao lado do bispo emérito Dom Urbano José Algaia, a quem eu chamo patriarca, por longo tempo caminhou como bom pastor junto ao povo católico dessa então diocese. Pela lógica, pela ordem cronológica, eu acho que caberia a eles, Dom Hercílio, juntamente com Dom Urbano, bem como outros bispos da província eclesiástica de Passo Fundo e da diocese de Chapecó, o direito, a honra de, nesse momento, se manifestarem sobre a significativa missão e importância do Instituto de Teologia e Pastoral ITEPA de Passo Fundo, hoje ITEPA Faculdades, nesses seus 30 anos de história. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela presença do Instituto Teológico de Passo Fundo e por esta oportunidade ímpar de receber a homenagem desta Egrégia Câmara de Vereadores por seus 30 anos de fundação dessa instituição, hoje chamada Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, ITEPA Faculdades. Em segundo lugar, sinto-me na obrigação de agradecer a todos os que laboriosamente se empenharam para a fundação dessa faculdade. Agradeço a todos os que a ela foram se integrando com os discentes e docentes, ou como coordenadores da realização dos seus projetos, porque foram esses que a mantiveram sempre na perspectiva dos princípios definidos quanto à sua fundação, especialmente com o compromisso da formação de presbíteros, religiosos e leigos engajados na realização de uma ação pastoral alicerçada nas diretrizes emanadas do Concílio Vaticano II e das conferências episcopais latino-americanas de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Agradeço de modo muito carinhoso aos acadêmicos, funcionários, professores e direção que atuam no ITEPA Faculdades ainda hoje, os quais, ainda que vivendo momentos de incertezas frente à complexidade do atual contexto sociopolítico e eclesial, mantém firme sua esperança num mundo novo possível, no qual todos os projetos construídos em favor da justiça e da vida possam encontrar espaço de realização. Senhor presidente, este é especialmente um momento ímpar para dirigir-me à sociedade passofundense e, de modo particular, à sociedade política desse município, para agradecer a homenagem que prestam à ITEPA Faculdades nesses 30 anos de existência e ação. Agradeço ao nosso estimado vereador, irmão padre Wilson Pedro Liu, pelo encaminhamento da proposição desta homenagem, mas também, de modo especial, agradeço a Vossa Senhoria, senhor presidente, pelo acatamento da proposição e pelo encaminhamento para análise e votação nas instâncias próprias desta Egrégia Câmara. Agradeço ao distinto corpo de vereadores pela aprovação unânime da proposta. Essa homenagem, para mim, é certamente para os demais bispos que dirigem as dioceses que mantêm a ITEPA Faculdades, além de confirmar a importância dessa faculdade e do curso de teologia nesta região, revela que esta Egrégia Câmara é formada por representantes do povo profundamente conscientes de suas atribuições públicas e capazes do verdadeiro diálogo democrático, o qual, na linguagem eclesial, denomina-se diálogo ecumênico e interreligioso. A comemoração que hoje nos reúne nos faz retomar uma história que iniciou em 1982 e que foi fruto da ousadia e da dedicação de muitas pessoas que apostaram e dos que hoje continuam apostando na possibilidade de formação de sacerdotes, de religiosos e de leigos engajados na difusão da fé e comprometidos com um projeto que associa uma sólida formação teológica e uma consistente formação cultural e pastoral. Originado num contexto eclesial onde se refletiam os princípios e diretrizes traçados pelo Concílio Vaticano II e pelas conferências latino-americanas já citadas, num contexto brasileiro que já respirava áreas da democracia política, com um olhar cientificamente atento às transformações socioeconômicas e culturais que se operavam no entorno e no Instituto Teológico que protagonizou no norte do estado
uma formação teológica engajada na realidade, ou seja, tendo presente a necessidade de manter-se profundamente fiel às diretrizes do magistério eclesial e às múltiplas formas de expressão de religiosidade popular enraizadas na história social e religiosa desta região, o novo Instituto propôs-se buscar respostas às questões que o processo em transformação colocava à frente de todos. A dinâmica do tempo, por sua vez, impôs a esta instituição ajustes e adequações à realidade em transformação. Hoje, no projeto inicial dessa faculdade, muitos outros traços foram redefinindo o seu perfil. Entretanto, o que sempre lhe deu sustentação e continua dando é o mesmo espírito de doação e o mesmo empenho nos seus mestres e acadêmicos. Na condição atual, a faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, esse instituto hoje denominado ITEPA Faculdades, pode conferir o grau de bacharelado a todos quantos concluírem com êxito o curso de graduação em teologia. Creio que seja importante também salientar que a instituição que temos, com status de uma instituição de ensino superior consolidada, precisa estender seus olhares para novos horizontes. O estudo, a pesquisa, que sempre estiveram entre as prioridades do projeto pedagógico do ITEPA Faculdades, além de continuarem respondendo às grandes questões do fazer teológico, focado na realidade e na experiência de vida e de fé das pessoas e das comunidades, hoje precisam seguir os padrões estabelecidos pelos órgãos públicos federais também. Uma nova aprendizagem se faz necessária para conciliar exigências institucionais com o compromisso histórico de formação ético-cristã. Mais ainda, na perspectiva de atender aos apelos de uma sociedade que clama por justiça e equidade social, contando com professores portadores do título de doutorado ou mestrado, a ITEPA Faculdades, em Passo Fundo, em convênio com outras instituições, especialmente com a Universidade de Passo Fundo, ou como única promotora, passou a oferecer cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação nas seguintes temáticas: formação bíblica, formação política, ensino religioso, metodologia pastoral e espiritualidade. Além disso, frente aos apelos da Igreja Regional, esse instituto, desde o início deste terceiro milênio, estendeu sua missão para além dos muros de sua sede, realizando cursos na modalidade de extensão em diversos municípios da região. Consolidado e reconhecido pelas comunidades cristãs da região Norte, Nordeste e Noroeste do Rio Grande do Sul, no percurso de sua história, com alegria, a ITEPA Faculdades estendeu seus raios de influência ao oeste catarinense, possibilitando que a Diocese de Chapecó, a partir de 96, passasse a ser integrada ao âmbito formativo desta faculdade. Conscientes que as finalidades traçadas no projeto não se realizariam sem pôr as mãos na massa, fundadores e sequentes sujeitos dessa faculdade definiram como ações prioritárias da mesma a qualificação do corpo docente e a ampliação e qualificação da biblioteca. Hoje, a Faculdade de Teologia e Ciências Humanas ITEPA Faculdades tem um corpo docente formado por 24 docentes, dos quais 17 são presbíteros das diversas dioceses associadas, 5 leigos, 2 religiosas. Destes, 18 têm título de doutorado e mestrado, ou de mestrado. Além disso, a ITEPA Faculdades conta com 4 profissionais leigos, atuando na Secretaria-Geral, na Administração Técnico-Pedagógica e na Biblioteca. A biblioteca, chamada muito justamente Biblioteca Eli Benincá, conta com um acervo formado por aproximadamente 30 mil volumes nas áreas de teologia e filosofia, sendo classificada como uma das melhores bibliotecas teológicas e filosóficas do Rio Grande do Sul. No transcurso do tempo, a ampliação das demandas de serviços exigiu a construção de uma sede própria, e os espaços postos à disposição, hoje reestruturados para abrigar a Cúria Arquidiocesana, a Rádio Planalto e outros serviços, revelavam-se inadequados para a realização da missão de ITEPA Faculdades. Em conjunto com o Instituto Sagrada Família, ISAFA, em 2008, foi construída uma sede própria para as 2 instituições, ITEPA e FIB, que passou a funcionar em 2009.
Neste mesmo ano, o curso de Teologia da ITEPA Faculdades foi autorizado pelo MEC, tendo sido reconhecido em maio deste ano de 2013. Um destaque especial quero fazer ao Escritório BNK de Erechim, que nos assessora nas questões contábeis, administrativas e jurídicas, auxiliando-nos no gerenciamento da instituição com competência, clareza e transparência. Evidentemente, a ITEPA Faculdades reconhece-se como uma instituição de ensino superior pequena e que carrega consigo limitações em termos de número de pessoal e, sobretudo, na questão financeira. Mesmo assim, jamais abriu mão dos compromissos assumidos no início da década de 80, quando da sua fundação, contribuir com a formação e para a cidadania terrestre em vista do reino de Deus, com suporte na formação bíblica, teológica, pastoral e espiritual. Seus principais focos de atuação são o estudo, a pesquisa, a extensão e a espiritualidade. Hoje apresentam-se estruturados da seguinte forma: como principal foco de atuação, o curso de bacharelado em teologia, aprovado pelo MEC no dia 17 de maio de 2013, alcançando a nota 4 numa escala de 1 a 5, insere-se no panorama dos cursos de graduação com oferta de 3.060 horas-aula, incluindo estágio pastoral e atividades complementares. Nesses 30 anos, a ITEPA Faculdades formou em torno de 370 presbíteros. Estes atuam junto às comunidades e lideranças de nossas dioceses, no intuito de fortalecer a fé, celebrar a vida, fortalecer a solidariedade, promover a assistência aos pobres em vista de uma sociedade justa e fraterna. Mas, além desse compromisso, a ITEPA Faculdades formou muitas outras lideranças que atuam regionalmente ou em nível nacional. Nesse aspecto, destacam-se 4 projetos formativos. Nos cursos de extensão em teologia, no período de férias, foram formados 1.108 alunos. Em nível de pós-graduação e especialização em metodologia de ensino religioso, em convênio com a Universidade de Passo Fundo, 317 professores que atuam nas diversas realidades da rede escolar. O curso de extensão em teologia bíblica capacitou 1.748 cursistas. Nos cursos de capacitação para docentes do ensino religioso, já participaram 3.344 professores de ensino religioso escolar. Para o início de 2014, estamos ofertando um curso de pós-graduação Lato Sensu em espiritualidade, hoje já com inscrições abertas. A pesquisa foi outra realidade sempre presente na instituição, produzindo muitas reflexões e subsídios. Nesse aspecto, é importante salientar a parceria estabelecida com a UPF e outras instituições. O resultado de algumas dessas pesquisas foram publicados: o processo de urbanização de Passo Fundo, a cultura caigangue, religiosidade e cultura popular, pastoral urbana, metodologia pastoral, são alguns dos temas em que a faculdade produziu e publicou em artigos de periódicos teológicos científicos, em livros, ou foram apresentados em congresso ou outro tipo de reunião em nível regional, nacional e internacional. Nesse momento, nos cabe destacar, sem desmerecimento dos demais trabalhos já produzidos, mas pela oportunidade, em elaboração, ou já pronta, a obra do padre Vanir Antônio Rompão, em lançamento, resultante de sua tese de doutoramento, junto à Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma, intitulado O Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara, editado pela Editora Paulinas nesse ano 2013. E do que eu sei, já vai para a 2ª edição, né? Recentemente lançado. Atualmente, 6 grupos reúnem-se periodicamente para estudo, pesquisando sobre temas como metodologia histórico-evangelizadora, religiosidade popular mariana e a renovação litúrgica no contexto do Vaticano II, cujo 50º estamos celebrando. Conselho Missionário do Seminário, estudo da teologia índia e da pastoral indigenista e o método participativo. A extensão se efetiva de diversas formas. A presença constante dos professores e estudantes em diversas atividades pastorais e sociais no espaço de abrangência das dioceses associadas constitui forte símbolo do compromisso que esta faculdade assumiu de juntar esforços para a realização do projeto de Cristo anunciado no Evangelho,
tendo como perspectiva a realização de um mundo justo, solidário e humanamente cristão. Por isso, a presença institucional em todos os espaços sociais intensifica-se nos espaços mais marginalizados, berço dos que ainda não lograram a garantia de sua dignidade. E que o Papa Francisco vem tão bem nos lembrar, sobretudo entre as crianças e jovens e a outra faixa extrema dos idosos. Na efetivação das práticas pastorais, os professores, na sua maioria padres, além da docência na instituição, coordenam inúmeras atividades em suas comunidades paroquiais, nas dioceses de atuação. Os acadêmicos, através do estágio pastoral e de outras práticas pastorais assumidas voluntariamente, acompanham comunidades e grupos, na sua maioria vivendo em situações limite, que atentam contra a realização do ser humano, como é o caso da pastoral carcerária, hospitalar, pastoral solidária com os pequenos trabalhadores rurais da região. Recentemente, durante sua maravilhosa visita ao Brasil, celebrando a Eucaristia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o Papa Francisco disse: encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-os no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Eles são um motor potente para a Igreja e para a sociedade. Eles não precisam só de coisas, precisam, sobretudo, que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo. Espiritualidade, generosidade, solidariedade, perseverança, fraternidade, alegria. Trata-se de valores que encontram a sua raiz mais profunda na fé cristã e que tanto se identificam com eles. Podemos sentir na Jornada Mundial da Juventude. Podemos dizer que o pedido do Papa é uma das marcas da espiritualidade difundida no ITEPA Faculdades. De fato, a instituição assumiu como mística a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, alimentando a consciência da radicalidade e das tensões que lhes são inerentes. Por isso, reflete a mística da encarnação e procura desenvolver o espírito de participação e de diálogo, o espírito orante, buscando rezar o mistério de Jesus Cristo presente em nossas vidas, inclusive rezando as prioridades e celebrando o cotidiano do curso. Podemos concluir recordando o slogan do ITEPA Faculdades, um berço de esperança, que foi lembrado no hino. O berço é o lugar do cuidado, de afeto, de ternura, é promessa de futuro, de vida. Jesus quis nascer criança. Como está escrito no seu hino, nossos passos trilhem com o povo que sonha por um novo dia. Na ternura, o coração sustente o projeto da justiça. No jeito de estudar, pensar e decidir, somos berço de esperança. Ao concluir, junto com o meu cordial agradecimento por essa digna homenagem à ITEPA Faculdades, desejo assegurar a essa Igreja Câmara de Vereadores o meu compromisso solidário, bem como o da arquidiocese que me foi confiada, mantendo constante diálogo interreligioso e ecumênico com a sociedade passo-fundense, com a sociedade política e com todos os que lutam em favor da dignidade plena dos cidadãos deste pujante município. Certo de que este é o espírito que envolve a todos os que se reuniram nessa noite, de homenagem à ITEPA Faculdades, dedico a todos e a cada um a minha estima, gratidão e minha bênção. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar essa justa homenagem à ITEPA Faculdades, pelos 30 anos de atuação junto à comunidade de Passo Fundo e região. Agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene. E o Pedro Wilson solicita aos vereadores que permaneçam mais um minuto para nós tirarmos uma foto com o homenageado.